E aí, pessoal, beleza? Tudo na Santa Paz? Maravilha! Meu nome é Davi Alfer, eu sou produtor musical, músico multi-instrumentista e também atuo na área de louvor e adoração. Estou sempre aqui trazendo material, construindo um conteúdo, falando sobre o assunto música e também trazendo para você orientações a respeito da área de louvor e adoração. E hoje eu quero falar sobre ter um chamado, a convicção de ter um chamado. O que isso quer dizer? O que isso significa? Então, se você gosta desse tipo de assunto, fica comigo aí que vai ser muito interessante o que nós vamos falar hoje. Se você não é inscrito aqui no meu canal, quero te pedir, se inscreva aqui, deixe seu like, deixe um comentário também ao final do vídeo, porque isso é sempre muito importante para mim, beleza? Então vamos lá, vamos começar o nosso assunto sobre ter um chamado. Diferente de outros meios artísticos, o músico, que ele é um músico cristão evangélico, sobretudo, ele se considera como uma pessoa chamada para um propósito de adoração a Deus. O músico da igreja, ele não tem a intenção de obter fama, ou ele não tem a intenção de obter sucesso no sentido secular que a gente fala, porque a proposta, o entendimento daquela pessoa que tem um chamado é que ela foi chamada para a adoração com o seu dom e o seu talento. Muitas pessoas recebem o talento, muitas pessoas recebem o dom, mas elas não querem dedicar esse dom, ou elas não entendem que elas foram chamadas para dedicar esse dom e esse talento exclusivamente à adoração. O músico cristão, no entanto, ele tem esse entendimento. E, gente, não tem nada errado com isso. Não há mal nessa questão. Porque muitas pessoas, elas se realizam em termos de conquistas pessoais, elas se realizam em termos de eu consegui algo além do que a maioria, se realiza em outras áreas, às vezes na área acadêmica, às vezes na área sentimental, por que não dizer assim, outras pessoas na área profissional. Já o músico que entende ter o chamado para o ministério, o chamado para se dedicar ao evangelho, né, à adoração, esse músico, ele se realiza nessa função, ele se realiza nessa questão. Né? É até estranho a gente comentar, porque muitos músicos, muitos artistas, cantores e tudo mais, tem assim uma ânsia, né? Por que não dizer, até assim um certo desespero pelo sucesso, pela conquista, mas quem tem o chamado se realiza por estar fazendo. Quem entende, compreende e aceita o chamado, simplesmente se realiza por estar fazendo, porque afinal de contas ele está no lugar onde ele foi chamado para estar, dedicando o seu dom e o seu talento para adorar a Deus. E mais uma vez eu digo, não tem nada de errado nisso. Uma outra questão é que músicos da igreja, músicos que entendem e vivem um chamado de dedicação para a adoração, quase nunca esse músico ele atua em outras áreas. Quase nunca. Pode acontecer, mas não é o normal. Aquela pessoa que entende que a sua vida ela é separada, exclusiva, né, dentro do seu dom musical, é exclusivo para a adoração, então dificilmente você vai ver pessoas que são músicos da igreja tocando em outras situações, né, executando música em outras questões. Mas existem casos, por quê? Porque pessoas que estão no meio da adoração, né, que estão na igreja, músicos que estão na igreja, entendem que o seu dom não é exclusivo para um chamado de adoração. Entendem que o seu dom também ele é profissional. Além dele ter um chamado para adoração, ele também tem naquele dom a sua profissão. Então,
evangelho, igreja, não é profissão, né? Você tocar na igreja, você tocar no meio gospel, cantar no meio gospel, não é uma profissão, tal qual você executar música fora desse ambiente, entre aspas, religioso, né? Você executar música fora desse ambiente, você vai estar exercendo uma profissão. E quando você eventualmente entende que você tem o chamado para a adoração, mas que o seu dom não é exclusivo para essa finalidade, aquela pessoa, ela se deixa ou se permite também trabalhar com a música e ela toca em outros ambientes. Mas assim, eu falo para você que na maioria dos casos, né, a maioria dos casos, esses músicos que têm chamado para o ministério e que eventualmente estão também tendo que executar música em outros ambientes que não é exclusivamente na igreja, isso é por um período, isso é por um tempo, porque eu digo para você de cadeira, né? Eu falo que esse é o meu caso, por exemplo. Eu sou músico profissional e também tenho um chamado ministerial, mas como um músico profissional, eu preciso dar sequência no meu trabalho, eu preciso trabalhar o meu ganha-pão e dessa forma eu vou conseguir separar as duas coisas, trabalhar e também executar o meu chamado na adoração. E a gente tem um prazo, né, determinado, ou se não tem um prazo, existe na maioria dos casos também uma escolha muito bem feita, sabe? Uma escolha, assim, uma seleção de trabalhos do que fazer para poder estar atuando como profissional sem que essa atuação coloque em risco ou coloque em dúvida a questão do chamado ministerial. É muito comum isso acontecer entre os músicos profissionais, né? Então, assim, para você que de repente viu lá um irmão tocando no culto lá, todo, né, todo se entregando, todo emocional, assim, né, todo espiritual dentro daquele culto, e de repente você vê um vídeo, vê um DVD, assiste alguma coisa e vê que aquele músico também está tocando num ambiente que não é necessariamente a igreja, para você entender que existe esses dois níveis, o nível daquele que é exclusivo e o nível daquele que também é profissional da música. O músico que é exclusivo, né, da igreja, o músico que é exclusivo da adoração, existe um detalhe, uma coisa que a gente precisa observar, que esse músico ele é notoriamente mais dedicado ao propósito do que ao instrumento, né, ou à voz, independente de qual seja a função, cantar ou tocar. O músico ele é muito mais dedicado ao propósito do que necessariamente ao instrumento. Óbvio que eu não estou falando que é 100% dos casos, mas eu estou falando que é a maioria das vezes a gente percebe pessoas muito mais engajadas, né, no propósito, na missão, muito mais engajadas naquela situação de exclusividade, né, de ser uma pessoa exclusiva, de estar realizando um ministério exclusivo, do que necessariamente a pessoa está trabalhando de uma forma bem intencionada ou de uma forma bem dedicada com relação ao estudo do instrumento, às técnicas que aquele instrumento ou que aquele canto exige. A maioria das vezes é assim que acontece. Já o músico que também, além do chamado, também tem a questão profissional, a gente percebe que ele se dedica um pouco mais ao próprio instrumento. Então, a gente vai encontrar entre os músicos com chamado e também profissionais, a gente vai encontrar músicos melhor preparados em termos técnicos, né? Eles serão melhores executantes dos seus instrumentos, serão cantores mais técnicos, porque eles têm, por uma questão de, vamos falar assim, até mesmo de disciplina profissional, tem a necessidade de estudar mais, tem a necessidade de estar ali diante daquela concorrência, né, que existe no mercado, ele precisa ser
mais dedicado ao seu instrumento. E também não estou com isso querendo dizer que o músico é dedicado com o instrumento e que ele não se dedica a nada ao seu propósito. Pelo contrário, muitos músicos que são vocacionados ao ministério e que também são profissionais, eles têm também uma dedicação ministerial muito grande, né? Tem uma entrega, tem uma devoção, tem ali o seu devocional diário, tem a sua preocupação com o entendimento teológico de toda a situação. Então, é muito normal a gente ver músicos que também são profissionais bem preparados, não só tecnicamente, mas também até bem mais preparados do que muitos que são exclusivos. É uma coisa engraçada, né? A gente comentar sobre isso, é uma coisa assim que parece que não faz sentido, mas o que eu vejo que acontece é que, como o músico do ministério, ele é, nos seus 99% das vezes, voluntário, 99% dos músicos de uma congregação local são voluntários. Então, parece que com isso, a pessoa, ela rola também um tipo de relaxo, né? Talvez eu pudesse usar assim, uma outra palavra menos chata de ouvir, mas o que eu percebo muitas vezes é exatamente isso que eu estou comentando com você. Os músicos, por serem voluntários, eles não se preocupam nem tanto com a parte vocacional e nem tanto com a parte técnica. Então, são músicos menos preparados tecnicamente, são músicos menos envolvidos no todo da congregação, porque eles não têm aquela dedicação que se espera, assim, né, daquela pessoa que está ali trabalhando no ministério, na casa do Senhor. Uma outra coisa que é interessante a gente observar sobre essa questão do chamado é que as grandes vozes da música mundial, na maioria dos casos, foram encontradas ou descobertas no contexto de igreja, né? As grandes vozes, os grandes cantores, né, da música mundial, eles foram descobertos no contexto de igreja, né? Talvez hoje, nessa música pop que a gente tem hoje em dia, talvez a gente não tenha assim grandes expoentes, mas na música mais raiz, né, a música de mais estrutura, a gente vê principalmente a música americana, né, que chegou para nós aqui no Brasil com uma força muito grande. A música americana, na maioria dos casos, ela é composta por vozes, né? Ela é representada pelas grandes vozes, e essas grandes vozes, esses grandes cantores, tanto homens quanto mulheres, foram descobertos no contexto de igreja, né? Haja vista aí, por exemplo, Elvis Presley, haja vista, por exemplo, Aretha Franklin, Michael Jackson e por aí vai. Tantas outras expressividades que a gente poderia falar, eles foram descobertos no contexto da igreja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a igreja, por ela exercer tanta música no seu dia a dia, ela, de certa forma, a igreja, de certa forma, prepara bons cantores. A igreja prepara bons cantores. Prepara cantores com expressividade, cantores com interpretatividade, prepara cantores com extensões vocais muito bacana, prepara cantores com qualidade vocal, né? A qualidade da voz realmente é uma qualidade muito bacana. Então, isso é algo que a sociedade musical como todo, por que não dizer até o público geral, é algo que o público tem a agradecer às igrejas, com certeza. Porque se não fosse esse contexto de música cotidiana na igreja, talvez a gente não tivesse conhecido ou tivesse no nosso escopo assim, de conhecimento musical tantas vozes tão marcantes. Então, é interessante a gente pensar nisso. E quem sabe, até mesmo você que está me ouvindo aqui, é uma dessas grandes vozes que a música vai descobrir, vai ser uma das grandes vozes que vão marcar a música mundial, e você é uma pessoa do contexto de igreja também. Então é interessante a gente pensar, saber disso e estar
sempre ligado. E para eu encerrar aqui os comentários sobre essa questão de ter um chamado, é interessante a gente pensar que para a gente trabalhar com o gospel, para a gente estar dentro da música gospel, estar permanecendo na música gospel, sobretudo de forma exclusiva, é muito necessário a renúncia. É necessário a gente renunciar a alguns privilégios que o músico que não é exclusivo tem. Né? O músico que atua de forma 100% secular, por exemplo, ele tem algumas coisas que o músico gospel, o músico do contexto de igreja, ele nunca vai ter. Por exemplo, o músico de igreja, ele nunca vai ter o aplauso para ele, né? Nunca é para ele, né? A ovação ali nunca é para o músico. Por quê? Porque o contexto da igreja é adoração a Deus, exclusiva para Deus. Então a igreja ela nunca vai dividir, ou não deveria, né? Jamais dividir essa questão de louvar, né? Uma pessoa em detrimento de dedicar 100% a Deus. Então, é uma coisa que o músico do gospel ele vai ter que saber, ele vai ter que abrir mão, ele nunca vai ter aplausos. Né? Outra coisa é o reconhecimento monetário. O reconhecimento monetário no gospel é privilégio de muitos poucos, mas muitos poucos mesmo. Né? Eu posso dizer para você que no contexto todo da minha vida, eu estou com 48 anos hoje, quando eu estou gravando, né, esse vídeo aqui. Estou na música dentro da igreja já desde os meus 9 anos de idade. Né? Então, assim, a gente tem muitos anos atuando dentro da música e eu conheço muita gente, muito músico, muito cantor, muita cantora, muito instrumentista bom, médio, fraco e, né, e por aí vai. Conheço muita gente. Eu conheço, talvez, no meio disso tudo aí, eu conheço um ou dois que são remunerados por fazer música. Então, é um privilégio para muito pouco. Né? Eu falo para você que de cada 10 mil pessoas envolvidas na música na igreja, de cada 10 mil, talvez um ou dois tenha ali algum tipo de remuneração. Então, se você quer fazer música no contexto de adoração, você tem que saber que o privilégio de ter a remuneração financeira, o reconhecimento financeiro, talvez você não tenha ele nunca. Né? E é necessário, se você sabe que tem um chamado, se você acredita que tem um chamado, se você concorda que tem um chamado, é necessário que você abra mão desse tipo de privilégio, porque, né, como eu estou falando, na minha totalidade, eu não conheço músicos que ganham, por exemplo, algum dinheiro por serem músicos exclusivos do meio gospel. Um outro privilégio, né, que o músico secular, por exemplo, tem e que nós do gospel nunca teremos, né, é o privilégio de nunca ter que gastar ou ter que investir financeiramente para poder executar, para poder fazer sua música. O músico secular, ele inclusive recebe uma diária, né, para viajar, uma diária de hotel, ele recebe uma diária de alimentação, tal. Então, geralmente esse é o privilégio, né, vamos falar assim, que o músico secular tem, que o músico gospel nunca terá. Não posso falar nunca, né? Deixa eu rever aqui. Até hoje não teve. Geralmente a gente tem que colocar, meter a mão no bolso e investir alguma coisa. Normalmente é o que acontece. Por que é assim? Por que isso acontece? Sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Talvez eu possa entender que na nossa cultura, sobretudo na cultura brasileira, né, na cultura brasileira, dentro das igrejas, foi se estabelecido que o músico ele é um membro com uma função, né, uma função
de membresia, né? A função de membresia no sentido assim, já que ele é músico, ele deve vir e servir com a sua música. E quem está servindo com a sua música não pode ou não deve esperar, né, ter tanto o reconhecimento que eu falei agora atrás e nem tampouco precisar, por exemplo, de fazer um investimento e não fazer esse investimento para poder fazer a sua música. Como, por exemplo, às vezes você sai da sua casa, sai da sua congregação local e vai a convite para uma outra cidade, né, um outro local. E muitas vezes o deslocamento até aquele outro local é você mesmo que tem que custear, ou então o grupo, né, a banda faz ali uma vaquinha e todo mundo custeia uma van, aluga uma van e vai, né? Quando para ali para fazer um lanche, é você mesmo que tem que pagar. Não há, né, esse privilégio. E é uma coisa que nós temos que saber. Eu tenho um chamado, eu quero estar na função que eu creio ter sido chamado. Então, eu preciso abrir mão do privilégio de ter, por exemplo, tudo custeado para que eu vá fazer. Muitas vezes você mesmo vai ter que custear. E como eu disse, se você me pergunta por que é assim, se eu acho que é certo, se eu acho que tem como mudar, sinceramente, eu não sei te responder. Eu não tenho essas respostas assim prontas. Talvez você tenha algo que você possa nos dizer, né, nos comentários aí. Coloca nos comentários, diga algo, né? Preste bastante atenção para você, na hora de comentar, para você não ofender a igreja do Senhor. Preste bastante atenção. Faça comentários que sejam coerentes e que você não precise se arrepender deles depois, não diante de mim, viu, gente? Diante de mim ou das pessoas. Mas, de repente, você vai fazer algum tipo de comentário e você pode denegrir a igreja do Senhor. E quem defende a igreja do Senhor é o próprio Senhor. Então, fica atento, viu, aos comentários, né? Mas, quem sabe você tem alguma ideia, alguma informação, né, algum projeto aí que possa, de alguma maneira, né, desvincular esses detalhes que eu falei aqui agora, né, dessa questão da realidade do músico exclusivo gospel. Tá joia, pessoal? Eu vou terminar por aqui, vou parar o vídeo por aqui, deixando para você todo esse conteúdo que eu falei e te fazendo mais um convite, além de se inscrever, de deixar o comentário, né, deixar o seu joinha aí, também compartilhar com pessoas. Eu tenho um grupo de mentoria para músicos e cantores do Ministério de Louvor. Esse grupo de mentoria ele acontece pelo WhatsApp e toda semana eu tenho uma aula nova falando sobre exatamente o Ministério de Louvor, exclusivo para o grupo. E também, além da gente estar falando sobre ideias para o Ministério de Louvor, eu também dou aulas de instrumentos, né, como violão, como teclado, aulas de técnica vocal, ensino também sobre sonoplastia, sobre acústica, sobre mixagem, muitas coisas interessantes e importantes que acontecem exclusivamente no grupo de mentoria lá no WhatsApp. Essa mentoria ela custa R$ 47,00 mensal, que você paga diretamente pelo Pix ou pelo cartão, se você quiser fazer parte, né? E esteja com a gente, venha fazer parte da nova turma que nós vamos iniciar logo mais. Então, convido você, se você quiser, tiver interesse, na descrição do vídeo vai ter o meu WhatsApp, então você pode entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp. Por favor, envie mensagens, né, texto ou áudio, porque eu não atendo chamadas no WhatsApp, tá joia? Então, fico aguardando seu contato e agradeço muito você por ter vindo participar comigo aqui e ter assistido esse material, ter estado comigo nesse conteúdo aqui. Valeu demais, pessoal. Até a próxima.